Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Blends. E hoje é o nosso último episódio da primeira temporada, que a gente fecha o grupo de blends escuros. Isso, os blends escuros são os blends que eu dei o nome de blends escuros porque eles têm o objetivo de escurecer a sua imagem quando você usa um dos blends. A gente mostrou no último episódio que, apesar dos blends escuros terem essa função, eles podem muito bem dar intensidade, uma intensidade que lembra até uma certa clareza na imagem, mas vocês precisam ver o episódio do Linear Burn para vocês entenderem melhor isso que eu tô falando, beleza? Hoje a gente vai falar do tão rígido e grosseiro Darker Color, beleza? Assim como o Darken, ele não deixa ninguém que brilha mais que ele aparecer, mas ele é um pouco mais rígido. E eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui no Photoshop, beleza? Vamos lá! Bem, meus queridos, aqui no Photoshop a gente já pode ver as nossas faixinhas, e aqui pelas faixas você já consegue ver a diferença entre o Darken e o Darker Color. Eu quis colocar o Darken aqui também, porque o Darker Color, vamos dizer que ele é tipo o pai do Darken, tá? Ele é muito mais rígido que o Darken, mas ele faz basicamente a mesma coisa. Ele quando uma imagem secundária ou uma imagem, entre as imagens mescladas, a imagem com pontos mais escuros vai ser a imagem principal escolhida pelo Photoshop, como você viu lá no Darken. Se você não viu esse episódio do Darken, é muito importante que você veja antes de ver esse Darker Color, tá? Para você entender tudo que eu tô falando. Ele vai pegar, o Photoshop vai entre as duas imagens definir qual é a principal, que é a que tem mais pontos escuros, e essa imagem principal com mais pontos escuros só vai dar espaço para a imagem secundária quando os pontos da imagem secundária forem muito claros, mas não mais claros do que os pontos claros da imagem principal. Parece uma matemática muito louca, né? Mas quando eu aplicar isso aqui, vocês vão ver que é muito simples. Se você já viu Darken, provavelmente você já está sacando como que é isso aqui, tá? Vamos lá. É o seguinte, o Darker Color, como eu falei para vocês, ele é muito rígido. Vocês podem ver que quando você aplica o Darken aqui, você tem do ponto mais escuro, que o objetivo dele é manter o preto absoluto como está na imagem, ele não mexe, ele não sofre alteração, e conforme ele vai clareando, ele continua resistente à claridade, só que conforme a imagem vai ficando muito clara, ele dá espaço aqui para imagem secundária. Por que quando chegou aqui ele deu espaço para a imagem secundária? Porque aqui a minha imagem com o blend aplicado está 100% de brilho e nada é maior que 100% de brilho. Então, enquanto o brilho dessa imagem aqui for menor do que o brilho da imagem de baixo, ele não vai deixar a imagem de baixo aparecer. Conforme vamos andando, ele vai deixando aparecer um pouquinho, porque o brilho da nossa imagem principal também vai diminuindo, ele vai deixando aparecer, mas ele só deixa a imagem de baixo aparecer, a imagem de baixo não, eu vou explicar para vocês isso, mas ele só deixa a imagem secundária aparecer quando ele tem certeza que a imagem secundária não tem um brilho maior que o dele, que aqui é 100%. Por isso que aqui, meu brilho é 100%, então agora você pode aparecer, porque eu sei que você não brilha mais que eu. Lembra que eu falei que o Darken é o blend mais invejoso que tem? Então, o Darker Color é um pouco mais invejoso, tá? Ele não é. Então eu retiro o que eu disse, o Darken não é o mais invejoso, o Darker Color é. Porque olha só o que ele faz. Ele mantém o preto absoluto como preto absoluto na imagem, e conforme vai andando, vai caminhando pro branco absoluto, ele não vai dando espaço para a imagem de baixo. Olha aqui, continua numa escala de cinza.
Simples assim. Só que quando chega a um determinado ponto, ele simplesmente deixa de mostrar a imagem principal. E aí ele libera a imagem secundária para aparecer em toda essa área aqui, entendeu? Então, na verdade, então ele não é o mais invejoso, porque ele deixa até aparecer mais do que o Darken, né? O Darken, olha aqui, até aqui você consegue ver um pouquinho de cinza. E aqui no Darker Colors, logo aqui ele já parte tudo, só que antes ele não deixa aparecer nada da imagem de baixo. Só quando chega num determinado ponto que ele começa a liberar a imagem de baixo para aparecer, tá? A imagem de baixo tem que ter um brilho menor que o dele, tá? Menor que o brilho dessa imagem aqui, ele só é menor do que o brilho da imagem de cima, desse gradiente aqui, a partir desse ponto. Desse ponto aqui para trás, o brilho do vermelho é maior, tá? Ele tem mais brilho do que o preto, do que essa faixa aqui gradiente. Por isso que a partir desse ponto aqui, o Darker fala assim, cara, aqui você não vai aparecer, porque aqui você brilha mais que eu. Daqui em diante você pode aparecer, tá? Porque daqui em diante você não tem um brilho mais forte que o meu, mas eu não quero aparecer daqui em diante. Daqui em diante você pode aparecer. O Darken é um pouquinho diferente, ele continua aparecendo, mas é basicamente isso. Parece uma confusão muito louca, mas quando a gente for aplicar isso aqui, vocês vão entender perfeitamente, beleza? É só uma coisa que eu preciso falar para vocês, apesar de já ter falado aqui no episódio de Darken, que é o seguinte: o Photoshop, ele define qual é a sua imagem principal quando você usa o Darker Color, assim como você usa quando você usa o Darken. Porque o Photoshop ele faz cálculos de cor e ele define que a imagem com mais pontos escuros é a imagem principal, no caso desses dois blends. A imagem com menos pontos escuros é a imagem secundária. Tá? Então, se você tem uma imagem com muita escuridão, se você percebe que ela é muito escura, saiba, ela vai ser a sua imagem de primeiro plano. Vamos chamar a imagem de primeiro plano e segundo plano quando a gente falar de Darken e de Darker. Por quê? Quando você usa esse blend, independente dessa imagem com mais pontos escuros estar em cima ou embaixo, quando você aplicar o blend nas duas, né, entre as duas, essa imagem aqui vai parecer estar em primeiro plano, ela estando ou não, tá? Ela estando embaixo dessa aqui e essa sendo a IBA, porque a IBA sempre é a imagem de cima, tá? A IBA sempre é essa imagem, por quê? Porque o blend funciona de cima para baixo, não funciona de baixo para cima. Então a IBA sempre tem que estar em cima da outra imagem. E mesmo que essa imagem aqui esteja em cima ou embaixo dessa, quando você aplicar o blend na imagem de cima, entre essas duas, essa imagem com mais pontos escuros vai parecer estar acima, vai parecer estar em primeiro plano. Por isso que eu vou chamar a imagem de primeiro plano e imagem de segundo plano, tá? Porque independente da ordem aqui, essa sempre, a mais escura, sempre vai parecer estar em primeiro plano. Agora a dica que eu dei também no Darken, que eu dou agora para vocês é, gente, o Darker Color e o Darken são blends muito bons para usar com duas imagens. Eu venho falando para vocês sempre usar uma imagem e uma cor sólida, ou uma imagem e um gradiente. O Darken e o Darker Color são incríveis com duas imagens, tá? Mas você precisa saber escolher a imagem. Porque sabendo que o Photoshop escolhe a sua imagem mais escura, saiba que a imagem que você quer ali em primeiro plano tem que ser a mais escura. Então o que eu aconselho? Você usar uma imagem preto e branco para ser a sua imagem de primeiro plano e uma imagem colorida para ser a imagem de segundo plano. Beleza? Se você usar duas preto e branco, o Photoshop que vai fazer o cálculo de quem é mais escuro e vai acabar escolhendo talvez uma que você não queira, tá? Ou talvez escolha a que você queira. Se você der sorte que a que você escolheu é a mais escura, tá? Mas é o Photoshop que define isso. Então, escolha uma imagem preto e branco e uma imagem colorida, que vai ser show, vai ficar muito massa a sua peça, a sua mesclagem, beleza?
Vamos lá para o segundo exemplo, então, para vocês entenderem. O segundo exemplo, eu peguei as mesmas fotinhas que eu usei no Darken, uma foto minha, isso aqui, e eu usei isso aqui, a foto com diferentes brilhos, para vocês verem como que o Darken funciona, o Darker Color funciona na prática. É o seguinte, essa fotinha, como vocês podem ver, brilho menos 150, brilho normal da foto original e brilho mais 150. O máximo de brilho aqui do ajuste brilho, que você vem aqui, ó, em ajuste, brightness, esse é o ajuste que eu usei. Aqui você aumenta ou diminui o brilho da sua imagem, beleza? Eu não mexi no contraste, só mexi no brilho e tá tudo certo. Tá. Aqui você pode ver que a imagem está bem escura, aqui está normal e aqui está bem estourada, bem clara. E aí eu apliquei o que? Eu apliquei o Darker Color na minha faixinha vermelha, tá? Que tem determinado brilho, ela tem um brilho X que quando em contato com um brilho, uma parte mais brilhosa que a dela, ele vai simplesmente ocultar essa parte, tá? Ele vai falar que aqui você não vai aparecer, tá? Eu sou todo vermelho, vamos supor que ó, o Darker Color é essa faixinha. Ele vai falar, eu sou todo vermelho. Se você tiver o brilho maior que o meu, eu vou simplesmente te ocultar, vou te ignorar. E é exatamente isso que ele faz. Numa imagem muito escura, há poucos pontos de brilho mais fortes do que o brilho, o brilho da faixa vermelha, certo? Mas a gente consegue ver. Aqui tem uma faixa de brilho mais clara, aqui também as luzinhas lá atrás, essas luzes aqui, ó, tem um brilho mais claro do que o vermelho, e aí tem o brilho mais claro, o vermelho não deixa, ele não admite, ele simplesmente oculta essa parte que tem o brilho que brilha mais que ele, beleza? E aqui também você pode perceber que ele não é nada suave, ele toma a imagem de um jeito muito rígido. Olha aqui, até você vê os pixels do negócio, você vê os pixels, você não consegue ver uma fluidez na imagem. Então esse blend é bem complicado de você mexer nele, tá? Dependendo das imagens que você escolher, por causa disso, ele pode ficar muito grosso, ele pode ficar muito grosseiro, entendeu? Por causa dessa substituição de imagens muito abrupta, muito rígida. Tá bom? Então tome cuidado com esse blend, mas use, porque ele é bem interessante, tá? Nessa imagem aqui você já pode ver que tem muito mais ponto claro, né? Tem vários e vários pontos claros, porque o brilho aqui é o original da foto. E aí o vermelho fala, cara, eu vou ocultar quase tudo, porque você tá quase uma luz. Eu não vou deixar você brilhar aqui no meu palco, entendeu? O vermelho aqui, o que ele faz, invejoso que é, ele vai simplesmente ocultar as partes mais claras que ele, beleza? E fatalmente, quando o brilho é muito grande, 150 de brilho aqui, quando o brilho é muito alto, aí que ele apela. Olha só, ele mal dá para aparecer a foto de trás, tá? Ele simplesmente oculta tudo que brilha mais que ele. Basicamente isso. Quando você aplica o Darker Color em uma imagem, ele sempre vai ocultar as partes que brilham mais que ele. A imagem mais escura sempre vai ocultar as partes da imagem mais clara que brilha mais que ele. Simples assim, beleza? Vamos pro último exemplo. Mas já, cara, é muito simples o Darker Color, porque ele é muito parecido com o Darken e vocês já têm uma noção de como funciona. É muito simples entender a lógica do Darker e do Darken Color, do Darken e do Darker Color, porque basta, como eu falei para vocês, tentem aqui, ó, igual, eu escolhi duas imagens pra gente fazer a nossa imagem final, tá? Do nosso desafio aqui, que a gente sempre faz uma imagem usando somente o blend do episódio. E aí, como eu falei para vocês, eu escolhi uma imagem colorida e eu escolhi uma imagem preto e branco, tá? Essa imagem aqui, na verdade, ela não tá preto e branca, tá? Mas vocês podem perceber que isso aqui é praticamente preto e branco. Tem uma partezinha mais azul aqui do vidro, uma luz meio amarelada aqui, uma partezinha azul, mas o resto é tudo preto e branco, beleza? Então, e aí eu fiz questão de fazer o quê? Escolher uma imagem cujo miolo dela, que o meio dela seja muito claro. Por quê? O que eu sei que acontece com Darker Color? A minha imagem com mais pontos escuros,
ela simplesmente não vai deixar as partes que brilham muito, igual esse meio aqui, esse miolo que é praticamente branco, ele brilha muito, ele não vai deixar ele aparecer e ele vai dar espaço para minha imagem de segundo plano, ou minha outra imagem, a minha imagem colorida. Fábio, como que você sabe que essa imagem aí vai ser a imagem de primeiro plano? Porque eu sei que ela tem mais pontos escuros, apesar dela ter um vão muito grande branco, ela só tem pontos pretos, cinzas e alguns pontos azuis aqui, ó, no geral, entendeu? Então ela tem muito mais ponto escuro do que essa imagem aqui, que tem luz, que tem cor, que tem muita coisa, entendeu? A parte preta dessa imagem é basicamente aqui, ó. Então ela tem muito menos pontos escuros do que a de baixo. Então, independente da imagem de baixo estar embaixo ou em cima, se eu aplicar o Darker Color aqui, ou se eu mudar de posição e aplicar aqui, o resultado vai ser absolutamente o mesmo. Essa imagem aqui vai parecer sempre estar em primeiro plano. Inclusive eu coloquei ela o nome secundário aqui só porque eu coloquei abaixo, mas vou colocar aqui, ó, imagem primeiro plano. Beleza? Beleza, me mostra então que isso acontece mesmo, que essa imagem vai parecer estar no primeiro plano, mesmo ela estando embaixo. Beleza, a minha IBA vai ser essa imagem, como eu coloquei aqui, IBA, imagem com blend aplicado, e vou aplicar o Darker Color. Olha lá que legal. Essa imagem de baixo pareceu estar em cima. Olha só, ela comeu aqui o sapato da pessoa e ela tá totalmente acima da imagem de baixo, da IBA, entendeu? Porque mesmo ela estando embaixo aqui, o Photoshop entende que ela tem mais pontos escuros do que essa. Então ela vai estar mais em evidência, tá bom? E as partes claras dela vão ser substituídas por partes da imagem de baixo, da imagem secundária, tá? Porque o objetivo é manter os pontos escuros da imagem. Os pontos claros ele simplesmente libera para a imagem de baixo aparecer um pouco, beleza? Quando vocês estiverem vendo a próxima temporada de blends, que são com os blends claros, vocês vão ver uma coisa muito massa, que é basicamente o inverso disso tudo. É o mundo invertido aí dos blends, né? E é bem interessante você saber disso, exatamente qual que é o inverso de qual, para quando você quiser determinados resultados, você sabe exatamente o que usar, beleza? Então, vamos trabalhar nisso aqui. Eu gostei muito dessa composição aqui quando eu tava fazendo esse exercício, e só que eu achei ela um pouco sem graça, né? Sem luz aqui onde eu coloquei o Darker Color, onde o Darker Color foi aplicado, né? Foi mesclado, porque tá tudo muito preto e branco mesmo, e eu não quero isso. Eu quis uma imagem preto e branca para eu ter certeza que ela seria a minha imagem de primeiro plano, mas eu quero agora dar luz a ela, eu quero dar mais brilho a ela e deixar isso aqui um pouco mais colorido, beleza? Essas bordas aqui mais coloridas. Fábio, por que essa parte aqui tá acima tá tomando aqui essa parte? Porque lembra que eu falei para vocês que essa parte aqui da imagem era a única parte com ponto escuro? Então, a imagem, o Darker Color, o que ele faz? Ele mantém os pontos escuros da imagem. O Photoshop fazendo os cálculos, o Photoshop ali fazendo os cálculos doidos dele de quais pontos escuros, quais são a imagem com mais ponto escuro, onde tem que mostrar, onde tem que ocultar. E como nessa imagem aqui, a única parte que eu diria nem é preto, né? É um cinza escuro, mas aqui tá bem escuro, tá? A única parte que eu realmente acho que supre talvez a escuridão dessa imagem aqui, até porque essa imagem, exatamente nesse local aqui, olha só, ela tem pouquíssimo preto, ela tem pouquíssimo, aqui é uma entrada de branco aqui, por isso que essa entrada de branco aqui, ela dá espaço a parte preta da imagem de baixo, tá? O objetivo do Darker Color é manter as áreas escuras das imagens na mesclagem, entendeu? Então ele só está fazendo o papel dele. As partes claras estão sendo substituídas por imagens de primeiro plano e segundo plano, conforme aí o cálculo de cor do Photoshop.
Beleza? Escolhi uma imagem preto e branco para ser a minha imagem de primeiro plano e a imagem colorida para ser a minha imagem de segundo plano, que aqui vocês veem claramente que parece estar atrás dessa imagem, mas na verdade não tá. Beleza? Sem enrolação. Como que eu vou fazer? Vou colocar mais brilho, né, nessa imagem aqui preto e branco. Eu vou usar o meu velho e bom Curves, beleza? Venho aqui, coloquei um ajuste, né? Ajuste, Curves, e aí eu vou colocar essa, vou clicar aqui para esse ajuste só funcionar para a layer de baixo, ele não vai funcionar para nada mais abaixo disso. Quando você coloca a setinha, você está indicando que esse ajuste vai funcionar apenas para a layer seguinte, tá bom? Então, coloquei isso aqui e agora o que eu quero adicionar? Cara, eu vendo, olhando para essa imagem, eu consigo ver cores fortes como o amarelo, certo? Esse amarelo que vem aqui, então eu vou com certeza colocar uma pitada de amarelo nesse negócio e um tom avermelhado aqui, ó. Você consegue ver que até aqui tem um reflexo meio avermelhado na roupa dele. Aqui, provavelmente por causa dessa parte aqui do trem que é um pouco roxa, tá um pouco avermelhado isso aqui. Então eu vou tentar colocar dois tons aí, um amarelo e um vermelho, vou mesclar, vou colocar muito brilho e vamos ver o que vai dar, beleza? Para eu colocar amarelo no Curves, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer no canal amarelo. Mas como que eu vou mexer no canal amarelo se só tem o Red, Green e Blue, o vermelho, o verde e o azul? Eu tenho que saber que a cor complementar do azul é o amarelo. Então o oposto do azul é o quê? É o amarelo. Para eu conseguir o oposto de uma cor no Curves, eu venho aqui nessa pontinha do Curves e vou para baixo. E aí a minha imagem, ó lá, vai ficando amarelada. Beleza? Fábio, por que você está mexendo aqui e a imagem de baixo está sendo alterada? Não é a imagem de baixo que está sendo alterada. É o brilho da minha imagem da minha imagem de primeiro plano que está sendo alterado. E o Blend Darker Color, ele é completamente ligado ao brilho da imagem. Se eu tirar todo o brilho da minha imagem de primeiro plano aqui, a composição vai se afetar, entendeu? Porque o Darker Color, ele é completamente vinculado ao brilho das imagens. Ele funciona de acordo com o brilho das imagens. Onde tem mais brilho, onde tem menos brilho. Então, se eu mexer no brilho da imagem, seja qual for, a imagem toda vai ser afetada, beleza? Então, isso porque o blend já está aplicado aqui, tá? Então aqui eu coloquei um pouco de amarelo, deu pra ver, né? Aqui ó, já tá mais amarelado aqui essas áreas. E aqui eu vou colocar um pouco de vermelho. Fábio, vermelho, se eu for para baixo, o que vai acontecer? Eu vou pro ciano. Eu vou pegando o ciano, que é a cor contrária e é o oposto do vermelho. Então como que eu coloco o vermelho? Eu vou para a esquerda, aqui em cima, ó. Vou indo para a esquerda aqui e ó, tô deixando a tonalidade um pouco mais vermelha. E vocês podem ver que essa tonalidade aqui tá combinando já com a imagem. Tá combinando com o sapato dele, já tá combinando com os reflexos. Essa cor já tá me deixando mais tranquilo, beleza? Agora eu vou mexer no canal geral, RGB, tá? Por quê? Porque eu quero mais brilho. Eu não quero mexer mais em cor, eu acho que essa cor já tá legal, já tá combinando com a imagem, eu quero colocar mais brilho. Então como que eu coloco mais brilho? Ou eu venho aqui e mexo, né, com esse negocinho para a esquerda, ou eu posso vir na setinha e ir colocando para a esquerda. Beleza? Vocês podem perceber que quanto mais brilho eu coloco, mais a imagem de primeiro plano vai desaparecendo. Por que vai desaparecendo? Porque o Blend Darker Color e o Darken são completamente ligados ao brilho. Se eu tirar o brilho total da imagem, ela não vai ter brilho algum, tá? E a imagem aqui a minha IBA vai ter mais pontos escuros do que ela. Tá? Porque se você não tem nada de imagem, você não tem mais nada para mostrar na sua imagem de primeiro plano aqui, você basicamente está apagando, você está ocultando a sua imagem. E logicamente que se você tirar os pontos de brilho aqui da sua imagem, essa imagem aqui vai ter mais pontos escuros do que qualquer outra que você tirar pontos aqui. Se você tirar cor, você tirar brilho, luz aqui.
entendeu? Conforme você vai diminuindo, ó, a imagem vai desaparecendo. Só que eu não vou fazer isso tudo, eu vou deixar um pouco aqui só e eu vou mexer já aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando mais sombra, tá? Essa parte aqui abaixando, essa curva aqui, deixa tudo mais sombrio, tá? Vamos dizer aqui, ó, desse meio aqui para trás, para baixo, você escurece a sua imagem. Para cima, você vai clareando a imagem, beleza? Aqui, ó, você vai clareando, você vai dando luz. Aqui para baixo, você vai escurecendo. E eu quero deixar realmente mais escuro isso aqui, tá bom? Beleza? Deixa eu mexer um pouco mais aqui no vermelho. Legal. Deixa eu mexer um pouco mais aqui no amarelo. Bacana. É exatamente isso que eu quero. Eu quero como se fosse, se essa luz aqui estivesse realmente refletindo nessa parte aqui. Beleza? Bem, basicamente isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com o brilho. Deixa eu só, é só um teste, tá, galera? Realmente ótimo. Beleza, Fábio, o que você tá fazendo, cara? Tá ficando, tava tão legal, você tá cagando no negócio, cara. Calma. O que eu tô fazendo aqui? Presta atenção nessa parte aqui, ó. Nessa parte e nessas partes que estão falhadas. Lembra que eu falei pra vocês que o Darker Color ele é muito grosseiro? Olha tanto que tá grosseiro isso aqui. Isso aqui tá horrível, cara. Assim fica bonitão, né? Você não tá vendo as falhas, mas quando você chega num zoom aqui, fica horrível isso aqui. Então o que eu tô fazendo aqui? Tô diminuindo o brilho da imagem. Pra quê? Pra ela ter mais pontos escuros e aparecer mais. Tá? Esse é a vantagem de você saber o que você está fazendo. Eu vou tirar o brilho da minha imagem, porque quanto mais pontos escuros a minha imagem tiver, mais o Darker Color vai preservar essa imagem, porque ele preserva os pontos escuros, tá? Então, eu estou deixando essa parte aqui mais escura que aquela parte de trás da outra imagem que estava aparecendo por cima, entendeu? E estava ficando estranho. Tá, Fábio, mas aí ficou muito ruim isso aí. Eu não vou deixar assim. Eu vou inverter a minha máscara e vou revelar somente as áreas que eu quero que sejam reveladas. Então, depois que eu tirei todo o brilho aqui, que eu consegui, eu não preciso nem tirar todo o brilho. Eu acho que só isso aqui já daria, ó. Aqui já ficou legal, não precisa ficar não precisa ser tão radical também, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu clico aqui na minha máscara e aperto Ctrl I. Voltou o que estava, mas agora com a minha ferramenta Brush, com B, beleza? E com a minha cor branca, eu venho aqui e aperto um X para trocar de lado aqui o branco ser a cor principal. Com a minha cor branca, eu vou revelar aqui a minha areazinha, as areazinhas que eu quero que sejam reveladas, beleza? Olha só que legal. Sacou o que eu tô querendo? Ó, eu posso revelar isso aqui. E beleza, cara, eu não preciso revelar tudo, tá? Não, eu posso deixar essa parte? Posso. Ó, aqui tá um brilho legal. Eu posso deixar? Posso deixar. Eu posso fazer bem de leve aqui só pra ter uma sequência. Isso é porque eu sou bem chato, tá? Não precisa de todo esse detalhamento e tudo mais. Aqui eu acho interessante porque aqui tá muito grosseiro, tá? Então aqui eu vou realmente dar uma pintada legal aqui, para não ficar tão grosseiro assim, tá? Aqui, ó, assim fica bacana esse vidro aqui, tá? Show de bola, é isso que eu quero. Eu corrigi os defeitos que o Darker Color me proporcionou, fazendo o que? Tirando o brilho da minha imagem de primeiro plano para ela aparecer mais, e depois eu oculto o ajuste e revelo só as partes de falha, porque eu revelando essas partes que estavam falhadas, ela vai revelar o que vai consertar essas partes. Beleza? Eu fiz exatamente isso no episódio do Darken, só que, lógico, com muito mais suavidade, como o Darken é, beleza? Mas aqui eu fiz basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, essa aqui é basicamente a nossa imagem final. Eu acho que eu só vou colocar aqui um outro Curves aqui,
e fazer aquele efeito que eu adoro, aquele efeito que eu acho que é muito cinematográfico, que eu já ensinei todos vocês a fazer também, que é um efeito de vinheta não, um efeito mais opaco. Eu deixo a imagem um pouco mais opaca e eu acho que fica bem legal. Eu gosto, particularmente, gosto muito desse efeito mais opaco, não deixo muito forte, deixo mais assim. E é isso, galera. Eu acho que essa é a nossa imagem, só falta agora colocar o embleminha do Deckflix e o nome do episódio e finalizou, beleza? Vamos colocar aqui agora, só um minutinho. Maravilha, tá aí o nosso emblema, o nosso nome e essa é a nossa imagem. Essa é a nossa imagem. Galera, peraí. Deixa eu colocar isso aqui. Olha só, se eu não tivesse visto, hein? Eu tô aplicando os ajustes somente na imagem na imagem de primeiro plano. Não tô aplicando os ajustes aqui, ó, na imagem de segundo plano. É isso mesmo. Beleza. Mas eu acho que não vai rolar mesmo, não. Gostei mais. Beleza, apliquei aqui. O que eu fiz aqui? Eu acabei de perceber que a gente estava aplicando os ajustes só na imagem de primeiro plano, ou seja, só na imagem aqui das bordas, por isso que só ela que estava tendo alteração. Agora essa curva aqui, como é uma curva relativa à luz das bordas, deixar essa parte mais laranjada, mais vermelha, eu não preciso subir ela, tá? Porque eu fiz essa curves aqui, eu apliquei o curves aqui justamente com o objetivo de mudar essa imagem e não essa, tá? Esse aqui também, é o nosso brilho. Eu quero tirar só o brilho dessa imagem porque eu quero que ela seja revelada. Então eu quero, olha aqui, sem o brilho, essas partes aqui estavam comidas. Por quê? Porque a parte de trás aqui da outra imagem estava mais escura que elas, então elas eram ocultadas, tá? Então eu apliquei o brilho para ela ficar mais escura, eu tirei brilho, né, para ela ficar mais escura e aparecer, então eu também não preciso subir esse ajuste. Agora esse ajuste aqui eu queria aplicar em toda a imagem, porque é aquele ajuste de vintage, né? Aquele ajuste vintage que eu gosto de colocar. Então eu não vou colocar a setinha para baixo. Por quê? Porque eu quero que esse ajuste seja aplicado nessa imagem e nessa imagem. Se eu colocar a setinha de baixo aqui para baixo aqui, só vai ser aplicada nessa imagem aqui. Não ficou feio, mas eu quero aplicar em toda a imagem. Beleza? Bem, gente, esse foi o nosso episódio de Darker Color. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira temporada. Eu realmente espero que você tenha aprendido a mexer nesses blends com o objetivo de escurecer a sua imagem, e eu espero que você tire as suas dúvidas aqui comigo, que você acompanhe a nova temporada que em breve vai estar no ar, tá? E as outras temporadas, ainda tem muitos blends pra gente ver e tem muita coisa legal pra gente aprender aqui no Photoshop ainda, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um fortíssimo abraço e até a próxima temporada.